Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. É com muito prazer que nós, das Soluções Domínio da Thomson Reuters, recebemos vocês aqui conectados conosco. Eu, Silvânia, sou especialista em eventos, agradeço a participação de todos que tiraram um tempinho para estar aqui conosco acompanhando esse webinar de hoje, véspera de carnaval, mas esse nosso tema que a gente traz hoje é bem importante para todos vocês, que é sobre automatização do setor pessoal e fiscal do escritório com as rotinas automáticas do sistema domínio. Então, para falar sobre esse assunto de hoje e apresentar aqui para nós, estão aqui conosco o Roger Pesce e o Matheus Cardoso, que são especialistas da experiência de clientes e colaboradores da Thomson Reuters, das soluções domínio da Thomson Reuters. O Renato Ramos, que é um convidado especial nosso de hoje. Ele é sócio-diretor da RR Consultoria e Planejamento Contábil e é nosso cliente também desde 2028. Antes de eu passar para o Renato aí fazer as considerações iniciais dele, falar um pouquinho dele também, o pessoal que está na sala, que está vendo aí, está na tela, nós temos um QR Code, que vocês podem ler esse QR Code. Esse QR Code é um formulário, tá? Para quem tiver interesse em contratar as soluções domínio, seja lá o cliente que vai contratar um contábil Start, um domínio Start, um domínio Plus ou um domínio Premium, ou para quem é cliente que queira contratar domínio web, Colossus, um outro periférico aí que tem interesse. Então, no mês de fevereiro, a gente está com um desconto especial para os participantes aí dos nossos encontros, dos webinars. Então, quem tem interesse aí, por favor, pode ler o QR Code, preencher o formulário que nós entraremos em contato. Então, agora eu passo para o Renato, para ele se apresentar, ou falar um pouquinho dele e da empresa dele também. Renato, está com você. Obrigada. Obrigado, Silvânia. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença. Eu sou o Renato Ramos, sócio da consultoria RR. Nossa, só corrigindo ali, a Silvânia falou desde 2028, na verdade é desde 2008. 2008, desculpa. Bom, vou contar aí um pouquinho da trajetória da RR. Em 2017, nós decidimos migrar para a plataforma da Domínio Web. Em 2019, nós fizemos uma mudança de mindset do escritório, decidimos ir para um lado da contabilidade digital, com foco em pequenas e médias empresas. Passamos praticamente 2019 estruturando, montando ali os fluxos de trabalho de cada um dos departamentos, correndo atrás de tecnologia para que se tornasse isso tudo possível. Em 2020, nós fizemos a virada para o novo modelo e, por sorte ou coincidências, logo no começo de 2020 veio a pandemia e, por sorte, a gente já estava com tudo em nuvem ali, domínio web, servidor, telefonia VoIP, então isso facilitou muito. Em 2022, nós começamos um curso focado em crescimento e alavancagem, que é o CCD do Anderson Maize, e hoje nós fazemos parte ali do grupo de mentoria dele. Atualmente, a gente utiliza ali o rotinas automáticas em todos os departamentos, fiscal, pessoal e também no módulo honorários. No módulo fiscal, a gente esse mês conseguiu aí bater 253 empresas, fechando exclusivamente pelo rotinas automáticas, a gente fazendo intervenção humana só para conferência. No pessoal, foram 130 empresas fazendo o fechamento das folhas de Prolabore, a gente só usa para o Prolabore, e o módulo honorários a gente roda 100% da nossa carteira, fazendo o fechamento ali dos boletos e das notas fiscais. É isso. Obrigado. Passo a bola aí para o Matheus. So,
Só confirme se estão vendo a minha tela. Sim, estamos vendo. É a tela do sistema, né? Isso. Perfeito. Então tá. Pessoal, como fui apresentado, eu sou o Matheus, tá? Sou um dos especialistas da área de experiência do cliente, voltado um pouquinho mais para a folha de pagamento e também para os portais, tá? Portal do cliente, portal do empregado e o OnView Messenger. O que a gente vai demonstrar aqui hoje são algumas das rotinas que vocês vão conseguir otimizar no dia a dia, tá? Existem várias maneiras de usar a rotina automática, né? Ela parece que é um modelo fixo, mas não é. A gente pode agendar, pode não agendar, pode rodar ela em vários momentos. Então, é um processo que vocês vão perceber na prática que existem muitas maneiras de ganhar tempo com a rotina automática. Tá? Então, eu estou espelhando aqui minha tela no módulo Folha. Tá? É muito simples de fazer, basta uma configuração, basta uma rotina de execução posteriormente. Tá? Então, aqui no menu Arquivo, né, Rotinas Automáticas, ó, eu cadastrei uma rotina automática para o cálculo da folha de pagamento. Então, aqui na guia geral, né, a gente definiu que dentro dessa rotina, o que eu vou fazer é calcular a folha, tá? E aí eu posso fazer a configuração que eu quiser aqui nessa tela, se eu quero calcular o adiantamento de 13º, se eu não quero, tá? Aqui também eu fiz a configuração para emissão do recibo também, tá? Então, no momento que eu for executar a rotina, além de calcular a folha, ela também vai fazer a emissão do recibo do empregado, tá? Aqui a gente tem alguns informativos que já não são mais tão usuais, né? Principalmente a GFIP ainda é por conta do FGTS, o CAGED não mais, né? Mas aqui também eu posso configurar a rotina para provisão, tanto de férias quanto de 13º e também as questões para vale transporte, tanto a emissão da relação para compra quanto o recibo, tá? Então aqui eu configurei uma rotina simples, tá? Que é um cálculo de folha e emissão do recibo. Aqui na guia relatórios eu também quero que a rotina emita para mim o resumo mensal e também o extrato, né? Porque o cliente pode também utilizar esses relatórios adicionais para fazer as conferências. Isso a gente consegue, inclusive, configurar na rotina, publicar para o cliente dele, tá? As guias aqui eu não coloquei para emitir nenhuma, tá? Porque a GPS já caiu em desuso, o DARF do Imposto de Renda a gente pode fazer pelo Cicalc. E eu também quero salvar, eu tenho a opção de relatar, de salvar todos os relatórios em uma determinada pasta aqui de acordo com a minha organização, tá? Aqui na guia atendimento eu consigo escolher quais são os relatórios que eu quero publicar para o meu cliente. Tá? Então aqui nesse exemplo, no único clique a gente vai, além de calcular a folha, fazer a emissão do recibo, a gente também vai publicar tanto o recibo da folha quanto os relatórios em PDF que eu selecionei na guia anterior. Tá? Aqui no portal do empregado, se tem a opção do portal do empregado, eu também já posso configurar a publicação do recibo para o empregado do meu cliente. Então, se tiver tudo ok e se for uma rotina própria, eu já posso executar a partir daqui, ou eu posso ter uma rotina secundária para fazer isso em outro momento, né? Eu posso ter só uma rotina para cálculo, ter só uma rotina para publicação. Então, isso varia. A rotina automática ela dá várias opções, né? Com relação a cálculo, com relação à emissão, com relação à conferência e com relação também à entrega dos documentos para o cliente, tá? E aqui no Gesta também, na guia Gesta Processos, eu consigo definir quais são os processos que eu já vou fechar, já vou startar lá para o meu cliente, tá? Então aqui eu gravei, tá? Posteriormente, vocês vão acessar o menu Processos e na opção Rotinas Automáticas, tá? Então aqui eu tenho uma rotina que eu ainda não agendei, tá? Porque é uma rotina que eu posso executar a qualquer momento, ou também eu posso agendá-la, tá? Que aqui são as opções. Então eu quero que eu tenho um processo simples aqui, né? O Renato comentou que ele utiliza para as folhas que só tem Prolabore, né, Renato? Se tu puder comentar para a gente um pouquinho, porque tu consegue definir uma data e executar essa rotina em determinada data, porque não vai ter alteração, né? Não é mutável, né? Então é algo mais simples, é algo mais fixo, né? Isso mesmo. Como não tem nenhuma variável, já deixa programado na data que a gente programa, o sistema já processa, salva todos os relatórios que a gente já deixou programado. Isso dentro das pastas, como a gente também trabalha com Gesta, a gente só dali para frente é só publicação.
Sim, perfeito. Nesse meu exemplo aqui, eu não agendei porque eu quero executar a rotina aqui com vocês, tá? Mas eu poderia facilmente aqui agendar, eu quero que essa rotina ela rode todo dia 20, né? No dia 20, na hora que for definido, o sistema vai executar a rotina, vai calcular, vai emitir os relatórios, vai fazer todas as publicações que vocês configuraram na tela anterior, tá? Então, ela é muito simples, tá? Aqui eu não vou agendar, só para a gente executar depois. Aqui eu posso escolher quais são as empresas que eu quero, tá? Quais são as empresas que eu quero executar na rotina, quais as que eu não quero, né? Eu posso, inclusive, criar um filtro para isso, né? No caso, só as empresas Prolabore, só as empresas que têm empregados, mas não têm variáveis para lançamento. Então, a gente consegue fazer uma série de configurações aqui nessa tela, tá? Aqui também a gente tem vários empregados, tá? E aqui eu só escolhi um empregado para mostrar para vocês, mas eu posso calcular ou de um grupo de empregados, ou só de um, né? Ou existem também empregados com características diferentes, né, dentro da empresa, então eu posso também fazer grupos ali para calcular, então também é bem tranquilo, tá? E aqui no processo também eu consigo definir, eu consigo concluir o processo e receber um e-mail disso, tá? Então, às vezes, geralmente a gente indica, né, o uso da rotina para esses processos mais lentos que se faça fora do horário de expediente, porque é o tempo que você vai ganhar, né? Então, aqui a gente consegue configurar, né? Eu quero receber um e-mail se a minha rotina for concluída com sucesso, ou eu quero receber um e-mail também se ocorrer algum erro, em qual empresa ocorreu o erro, tá? Então, a gente consegue configurar também a partir dessa tela, tá? Então, eu fiz isso aqui, selecionei aqui embaixo, né? Então, só para mostrar para vocês, aqui no quadro rotinas, é só clicar no botão incluir, e quando eu for pesquisar, ele vai aparecer as rotinas que eu configurei anteriormente, tá? Então, eu vou botar aqui o cálculo da folha e vou gravar, tá? Como eu tenho uma rotina que ela não é agendada, eu preciso executar ela manualmente, tá? Então, aqui eu posso ter uma lista infinita de rotinas, eu seleciono qual é a rotina que eu quero e eu executo ela na hora, tá? Então, aqui ele vai começar a executar a rotina, ele vai calcular a folha e ele vai emitir os recibos que a gente comentou, tá? Só um minutinho que ele já começou a calcular. Ele está emitindo o recibo. Tem uma pergunta aqui da Gabriele que o domínio tem que estar aberto para rodar, né? Uma dúvida que apareceu aqui no chat da Luciana. Ela pergunta. Acho que cortou para mim aqui, Roger. Eu não consegui ouvir o Roger. Travou aqui. Tá. Mas eu acho que a pergunta da Luciana é se ela consegue definir as pastas, né? Como é que eu consigo? Então, aqui, ocorreram erros na... Depois eu vou ler a pergunta da Luciana, mas eu acho que é sobre a definição das pastas, né? Consigo definir as pastas de destino dos relatórios para o sistema salvar mais cada uma na sua empresa? Consegue, tá? É possível salvar, tá? Aqui o sistema deu uma mensagem de erro ali, né? Indicando que a rotina não foi... Que a rotina foi completa, mas teve erros para a gente avaliar, né? Na verdade, não é um erro, é um aviso, né? Só está indicando que a tabela do imposto de renda está desatualizada, né? Mas como não teve atualização, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, todos os relatórios que eu pedi, ele já emitiu em tela para mim, tá? E como eu tinha configurado anteriormente, eu configurei também para que isso fosse publicado diretamente lá no portal do cliente, tá? Então, vocês imaginem, o cliente vai chegar aqui, vai acessar, e todos os documentos que a gente pediu, né, já estão aqui, ó. Então, eu tinha configurado para ele emitir o extrato, para ele emitir o resumo e para ele emitir o recibo de pagamento, tá? Você vê aqui na guia documentos, na pasta pessoal aqui no extrato, o extrato está aqui, o extrato que eu pedi para que ele entregasse para mim. O recibo está aqui também, está com a etiquetinha de novo. E o resumo mensal também, que eu pedi para que ele me entregasse, tá? Então, vocês perceberam que eu fiz uma configuração, fiz um processo e com um clique, a gente fez todo o processo de cálculo da folha, de emissão de relatório, de salvar o relatório numa pasta que eu defini, e também eu fiz todo o processo de publicação para o meu cliente, tá? Então, muito rápido, processo muito simples e que a gente ganha muito tempo quando a gente tem
uma característica, quando a nossa carteira de clientes também faz com que a gente consiga fazer processos assim, né? No caso, quando eu tenho muitos prolabores, quando eu tenho empresas menores, quando eu tenho muitos MEIs, né? A gente quer um empregado só, geralmente é simples, a gente consegue rodar esse processo de uma maneira muito rápida, com pouquíssimos cliques, né? A gente consegue contemplar a cadeia inteira, né? Que é calcular folha, emitir relatório, salvar relatório e publicar para o meu cliente, né? Então, esses são os itens da folha, né? Que a gente consegue fazer de uma maneira muito rápida, tá? Roger, não sei se tu quer, acho que a gente falou da pergunta da Luciana, acho que Tá. foi mais alguma aí? Acho que minha internet deu uma instabilidade aqui e acabou cortando. Acho que o pessoal também, só para pegar o gancho, perguntou da questão do domínio web, como é que a gente executa no domínio web. Então, o sistema ele tem que estar aberto, tá? Então, o domínio web tem um comportamento de, após 2 horas de ociosidade, ele fecha. Então, o que a gente indica geralmente para os clientes aí, que usam as rotinas automáticas pré-agendadas em determinado horário, deixarem esses agendamentos para um horário um pouco perto do fim do expediente. Então, se o expediente termina às 6, talvez agendar a rotina automática para 6h30, 7 horas. E assim, o domínio web não vai fechar e a rotina vai executar normalmente ali para você. Eu estou vendo aqui, a Suelen perguntou, a Mariana, várias pessoas perguntaram com relação à integração da DCTF Web, né? Nós vamos integrar, tá? A gente já está trabalhando nisso. Nós vamos fazer todo o acesso via ECAC por dentro do sistema, fazer a emissão da guia e também a gente vai ter isso na rotina automática, tá? Então, sim, isso vai ser feito e a gente vai conseguir otimizar todo esse processo, tá? Desde o momento do cálculo até a emissão da guia e a publicação da guia da DCTF Web, tá? A gente vai fazer isso. Com relação ao e-social, também a gente vai fazer. Hoje a gente envia automaticamente todos os eventos, com exceção dos eventos periódicos, que são eventos que demandam cálculo, né? Então, os eventos que demandam cálculo, né? Evento de remuneração, pagamento, esses ainda assim, eles precisam ser startados, mas a gente também já está fazendo essa questão das rotinas automáticas para eventos periódicos, tá? Mariana, a gente está trabalhando, tá? Tem várias perguntas com relação a prazo aqui. A gente deve entregar isso até abril, tá? A gente tem um prazo máximo aí, um prazo limite para fazer isso, tá? Tem uma pergunta também da Rose Cleide, que consigo fazer esses processos automáticos para cálculo de provisões? Sim, consegue, tá? Naquela mesma tela aqui, da configuração da rotina automática, é possível configurar já direto também a provisão de férias e a provisão de 13º, tá? O Emerson pergunta, essas rotinas funcionam quando não domínio web? Sim, esse exemplo que eu fiz aqui, eu estou numa base local, tá? Eu não estou numa base domínio web, e ele funciona também, tá? Tem mais uma pergunta agora sobre FGTS. FGTS, a gente está aguardando o FGTS digital, né? Houve, por parte do governo, não tem mais uma prorrogação para abril de 24, então a gente vai fazer também esse processo quando o FGTS digital tiver aí, tá? Hoje, no formato do conectividade, é muito complexo, tá? Beleza. O pessoal perguntando do Gesta ali também, como o Matheus mostrou lá no cadastro da rotina, tem uma guia do Gesta para ele fazer a conclusão do processo lá dentro do Gesta Processos. E o pessoal já está perguntando aqui da parte do fiscal. Acho que a gente pode encerrar da folha, Matheus, e aí depois Tá. a gente Se tiver mais retorna ali no perguntas, final. Se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente vai para a parte do fiscal aqui. Ô, Silvânia, só libera para eu passo aqui. compartilhar a tela. Pode passar. Deixa eu selecionar minha tela. Estão vendo minha tela do sistema? Eu ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora sim? Tá. Pessoal, então, boa tarde. Primeiro eu vou me apresentar aí. Eu também trabalho com o Matheus, no time de experiência do cliente. Eu mais voltado ali na parte do fiscal contábil e ele da folha. Então eu vou fazer uma breve apresentação aqui também sobre as rotinas automáticas da escrita. Tá? Depois passar a palavra ali também para o Renato, dar a expertise dele sobre o assunto. Tá? Eu dividi minha apresentação aqui em duas.
Primeiro eu vou mostrar a parte da importação, que eu acredito aí que é o que mais otimiza para o pessoal do fiscal, é a importação das notas via rotina, e depois também vou fazer uma apuração de período e publicação lá no portal do cliente. Então aqui na minha empresa 60, tá? Eu vou, deixa eu primeiro, vou mostrar aqui no menu arquivos, rotinas automáticas, mostrar um pouquinho das funcionalidades que a gente tem aqui. Então, aqui nesse item a gente tem apuração, integração e o pagamento dos impostos de ECAC, seja por código de acesso ou certificado digital. A gente tem disponível todas as formas de importação do sistema, a gente tem aqui na rotina automática. Então, qualquer forma que você utiliza, você consegue utilizar na rotina. A gente tem a emissão das guias, DAS, DARF e DARI. A gente tem também a emissão dos relatórios do Simples Nacional e os relatórios de acompanhamento. A gente tem também utilitários, que foi algo que a gente agregou recentemente no sistema. Então, a gente consegue regerar os lançamentos contábeis pelas rotinas automáticas, com aquelas empresas que têm uma movimentação um pouco maior, que você precisa gerar fora do horário de expediente. E, como também na folha, a questão das publicações do domínio atendimento no portal do cliente, e também a conclusão das tarefas lá no Gesta Processo. Eu vou começar aqui mostrando para vocês a importação de notas fiscais, tá? Aqui eu tenho notas fiscais na API, então pode ser tanto pelo SEG ou por um RP. Aqui na guia importação, selecionei essa opção aqui que eu acho que é bem importante, importar registros com advertências, tá? Caso vocês não assinarem essa opção e ocorra alguma advertência lá no momento da importação, vai acabar não executando a rotina. Aqui a opção NFI API, eu vou importar notas fiscais modelo 55 via API. E aqui nos 3 pontinhos a gente seleciona os filtros. Então, vou marcar somente as notas que ainda não foram importadas e vou marcar a opção de notas de saídas, tá bom? Já configurei a minha rotina. Agora eu vou fazer um agendamento aqui em movimentos, rotinas automáticas, tá? O agendamento ali segue a mesma lógica que o Matheus explicou para vocês, mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Tá? Primeiro só mostrar essa tela para vocês. Aqui eu criei uma rotina diária, tá? Então eu vou querer que o meu sistema importe diariamente todas as notas de saída que eu tenho lá na API. Tá? Os nossos clientes aí, principalmente quem tem bastante movimentação de notas, gosta de usar dessa forma, seja diária ou semanalmente, porque a gente sabe que tem empresas com uma grande movimentação que realmente fica um processo muito moroso importar 20, 40, 50 mil XMLs de uma vez só. Tá? Então, a gente aqui estruturou da forma diariamente. Aqui eu vou colocar, vamos ver, vou colocar 16 e 24, tá? Então, ele já vai executar aqui para vocês verem. Competência anterior à execução, então vai executar o mês de janeiro. Informei aquela rotina e selecionei minha empresa. Vou dar um gravar. Tá? E quando o relógio bater ali 16 e 24, o sistema vai fazer essa importação para a gente de forma automática. Tá? Aí acho que o que eu deixo de dica para o pessoal aí, talvez se você tem uma empresa com menos movimento, não vale a pena fazer uma diária, talvez valha a pena fazer uma mensal ou quinzenal. Então, principalmente essa questão de importação de notas, a periodicidade ele pode variar conforme a movimentação da empresa. Então, a gente chegou a 16,24, o sistema começou a executar a rotina, fazendo a importação das notas fiscais de saída que eu tenho. Tá? Então, executou ali conforme o horário que eu tinha agendado. Vamos esperar ele finalizar. Tá? Me diz que ocorreu um aviso. Vou dar um sim aqui. E ele indicou que todos os dados da minha empresa 60 foram gravados com sucesso. Tá? Agora, eu vou executar outra rotina, que eu vou fazer a apuração do período e a emissão do DARF dessa empresa. Tá? Então, é uma empresa que eu tenho aqui de lucro presumido. Retornando lá em arquivos, rotinas automáticas. Vou ter aqui a minha rotina de emissão de DARF e relatórios. Então, marquei a opção de apuração, a opção aqui de DARF normal, em guias. E coloquei aqui a pasta de destino. Então, essa guia do DARF eu vou querer salvar numa pasta de destino para depois enviar para o meu cliente, tá? Então, já deixei aqui na pasta que eu desejo. Vou também executar essa rotina agora, lembrando lá em movimentos, rotinas automáticas.
Também tenho outra rotina automática aqui para emissão do DARF. Só vou editar ela. Vamos ver se eu já... Então, essa rotina do DARF eu coloquei ela mensal, tá? Então, eu vou fazer a apuração e emissão do DARF ali basicamente uma vez por mês. Então, eu preferi estruturar ela de forma mensal. E vou informar o dia 17, e vou colocar elas 17h26, direcionando também a empresa 60. Vou dar um OK. E, novamente, ali, quando chegar às 4h26, o sistema vai executar o processo sozinho e fazer a apuração do período e a emissão do DARF lá na pasta que eu tinha pré-selecionado. Começou a executar a rotina. Está fazendo o cálculo dos impostos. E depois vai salvar as guias do DARF que eu selecionei lá no cadastro rotina. Eu imagino que ali no chat já tinha alguém perguntando sobre o DARF do Scalc Web, que não dá para emitir via rotina automática. Já tem. Pessoal, realmente não dá, porque vocês sabem, quando vocês vão emitir a guia manual, o próprio Scalc Web tem uma opção lá, não sou robô. Tá? E hoje a gente não consegue quebrar essa barreira que o próprio site do Scalc Web coloca. Então, hoje a gente só consegue emitir os DARFs realmente por relatório, mas a gente está tentando aí sempre fazer alguma quebra lá no site, né? Talvez se tivesse outra forma de emitir a guia com código de barras, facilitaria para a gente. Mas então, só para concluir aqui essa primeira parte, emiti a guia e salvei lá na minha pasta. Deixa eu só abrir a pasta aqui, ó. Vocês podem ver que aqui, às 16h26, o sistema gerou a minha guia do DARF, tá? E também gerou o relatório de saídas lá que eu tinha selecionado. Então, as informações estão aqui. Tá. Não sei se o Renato quer complementar com alguma coisa, como é que ele utiliza aí na escrita, se passar um pouco do conhecimento dele sobre os processos da vida do escritório. Não, passo sim, cara. Bom, hoje a gente fraciona o processo, a gente não faz ele de uma vez, né? Primeiro a gente faz a importação e na sequência já faz a apuração de todas as empresas que são prestação de serviço simples nacional e algumas do lucro presumido também. Então, gera a importação, na sequência já faz a apuração e relatórios. Aí vem a equipe fazendo essa validação, validou, roda gerando as guias, ou do DAS, ou dos DARFs, e publicação. Basicamente, então, você roda 2 rotinas, intervenção para conferência, roda a terceira. E hoje a gente tem um funcionário que cuida aí basicamente de todas essas que a gente fecha no rotinas, e depois ele na sequência entra aí com algumas outras empresas que não são feitas, porque por uma série de questões a gente precisa ali de uma maior atenção, maior conferência, então a gente não faz 100% pela rotina, mas as pequenas empresas, principalmente prestação de serviço, cara, hoje é 100% rotinas. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já conseguiu estimar quanto tempo tu ganhou depois que as rotinas começaram a ficar bem frequentes, bem comuns assim no escritório? Olha, eu te afirmo que foi muito. Agora, precisar, eu não consigo. Por quê? Ao mesmo tempo, a gente escalou muito o número de clientes no ano passado. Uhum. Então, de uma certa forma, eu perdi essa mensuração. Perfeito. Eu vi que tem gente aqui perguntando se dá para fazer a rotina no período noturno. Sim, dá. A gente até recomenda isso, né? Deixar o sistema trabalhando o escritório fora do horário de expediente. Aí só tem aquela questão do domínio web que eu expliquei antes. O sistema fica com 2 horas de ociosidade após o último acesso. Então tem que ter um cuidado ali na hora do agendamento. E tem um pessoal aqui perguntando também o que é API. Ô, Leonardo, a API é uma funcionalidade que a gente tem que não precisa de XML ou de arquivo de texto para fazer a importação das notas. Então, o nosso sistema consegue pegar diretamente do RP do seu cliente, lá onde ele emite as notas fiscais, como também da CIEG, lá que faz a captura das notas, e joga tudo na nossa API. Vocês conseguem fazer a importação aí dos
de todos os lançamentos, documentos da escrita fiscal, sem precisar de qualquer arquivo XML. Inclusive, o Renato utiliza aí o nosso ecossistema, ele também pode comentar aí o ganho que a gente tem utilizando a API ao invés de arquivo, né? Então, fica muito mais prático para o escritório. Não, mais prático e mais seguro, né? Também. Porque o arquivo você pode se perder ali no meio de o cliente pode não te mandar, enfim. Quando você tem a captura, a busca automática, é muito mais segurança. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer mais um teste aqui. Não, um teste não, uma demonstração para vocês. Tá? Agora eu estou com uma empresa do Simples Nacional e eu também vou fazer a apuração e a publicação lá no portal do cliente. Tá? Só deixa eu mostrar para vocês como que eu estruturei aqui o meu cadastro. Aqui em arquivos, rotinas automáticas, eu tenho uma rotina para fazer também apuração e geração do PGDAS. Aqui, trazendo por exemplo do Renato, ele não usa apuração, né? Ele usa só a geração da guia. Então, Não, uso sim, cara. A apuração também? É importação e apuração, e aí Tá, nasce perfeito. pausa para conferência, gera os relatórios, pausa para conferência e aí volta uma Isso. terceira. Tá certo. O Renato usa apuração e depois a conferência. Aqui, como eu só tenho um lançamento e eu já conferi, eu só vou demonstrar pro pessoal que a apuração e a geração da guia estão juntos. Mas como o Renato falou, assim, cada escritório pode se adaptar à ferramenta de uma forma. Então, eu quero apurar e gerar guia, que eu já conferi. Então, fica tudo conforme a estrutura dos escritórios. Então, é bem adaptável. Então, a gente diz até que não tem uma fórmula certa para executar a rotina dentro do seu escritório. Exatamente. O que eu bato muito na tecla aqui, inclusive com os colaboradores, o que a gente tem que ter bem formatado? O nosso fluxo de trabalho. A partir do fluxo, você consegue desenhar isso dentro do sistema e ver aonde você consegue automatizar mais ou menos, aonde você precisa fazer as pausas, mas tudo vai de acordo com o seu processo. O sistema, você consegue formatar ele da maneira que você quiser. Uhum. Só para finalizar aqui minha última parte da apresentação, criei uma rotina aqui para fazer apuração, tá? E PGDAS. Pessoal, eu não vou emitir a guia, até porque a gente só consegue testar o PGDAS em ambiente oficial, tá? Mas eu vou demonstrar a emissão de um relatório, que é a apuração do PGDAS. Então, vocês podem considerar também como a guia também tem como fazer, tá? Caso eu quisesse fazer guia, eu marcaria aqui a opção DAS por código de acesso e marcaria a opção para publicar lá no portal do cliente, tá? Então, aqui no meu exemplo, eu vou desmarcar, já que eu não quero gerar o DAS dessa empresa, eu vou marcar relatórios, tá? Então, ele pode emitir tanto o relatório do sistema, como o relatório, o extrato ou recibo do PGDAS. E aqui, como eu marquei relatório, ele também habilitou para mim aqui fazer o demonstrativo do Simples Nacional lá na empresa, lá no portal do cliente. Deixa eu só vir aqui no agendamento. Aqui, apuração em PGDAS. Eu vou editar, deixa eu ver se... Já vou executar aqui às 16h34. Também cadastreia mensalmente, então todo dia 17, no horário que eu quis, no horário determinado, ele vai fazer a apuração do período e a publicação do relatório lá no portal do cliente, né? O pessoal aqui geralmente usa a questão de emitir e publicar a guia, né? Porque, como o Renato falou, ele já está com as informações conferidas, né? Então, assim, eu tenho 20, 30 empresas que eu sei que já está tudo certo, eu já coloco aqui as 30, 20 empresas na rotina, ele faz a emissão da guia e a publicação do relatório lá no portal do cliente. Vou dar um OK aqui. Vou mostrar primeiro para vocês a apuração. Então, ele fez a apuração aqui do imposto 44 Simples Nacional, trouxe o valor a recolher e deixa eu abrir aqui a minha publicação lá no ONVI. Só um minutinho. E deixa eu só abrir. Abri o F11 sem querer aqui. Então, fiz a publicação aqui na minha empresa, a empresa Rotina Automática. Vocês podem ver que ele publicou o relatório aqui de apuração do Simples Nacional. Então, já vai trazer todo o detalhamento do cálculo para o seu cliente, também a memória de cálculo. E deixa eu
fechar aqui. E como vocês podem ver, foi publicado naquele momento lá que eu rodei a rotina, às 16h34. Pessoal, ó, o que eu tinha montado aqui da minha apresentação é isso. Eu imaginei que o pessoal tem geralmente bastante perguntas e dúvidas, então acho que a gente pode passar aí para as perguntas, porque o pessoal geralmente questiona bastante. Roger, tem muitas perguntas aqui sobre a API, né? Que eu vi aqui que parece que muita gente não conhece ainda a API. Então, vou dar mais uma pincelada, né? Algumas pessoas perguntando se isso é um programa, se não é, para explicar. Tá. Pessoal, então a API é uma aplicação que está dentro do nosso sistema, que ele recepciona então o XML, tanto o XML de notas fiscais como baixa de parcelas dos nossos parceiros, por exemplo. Como é que você envia esse XML para a API? A gente tem o nosso parceiro que é o CIEG, que é um sistema buscador de notas, então ele faz a captura de vários tipos de notas e envia para a nossa API, então vocês teriam que fazer um contrato com a CIEG. Mas para quem não tem interesse em fazer um contrato com a CIEG, a gente também tem a parceria com alguns RPs emissores de notas. Então, isso depende do RP do seu cliente. Então, o seu cliente tem um RP que é integrado com a domínio, você consegue fazer essa conexão direto do RP do seu cliente para a nossa API. Então, consegue ter acesso a todos os XMLs, como o Renato falou, sem precisar ficar pedindo todo mês, enfim, ficar precisando fazer a importação com documentos virtuais. Basicamente a API é uma ponte, né? É uma ponte entre um sistema e outro, né? É um conceito bem comum, né, que a gente conhece. Então, assim, se vocês se depararem com o cliente de vocês que emite muitas notas, procurem o RP dele, né? Peguem os dados do RP dele e levem para a sua unidade de negócio, tá? O pessoal do suporte, da implantação, porque eles já têm uma orientação de receber essas informações sobre o RP e depois nós entramos em contato com os RPs, né? E abrimos para fazer a API, tá? Então é um processo, é uma ponte que a gente faz com esses ERPs que emitem notas lá para os clientes de vocês, tá? Tem uma pergunta aqui do Adeilton, né? Como funcionam as rotinas automáticas? Oi, pode ir. Eu acho que só para finalizar o assunto do RP, vou mostrar aqui no nosso site. Aqui no nosso site a gente tem aqui em nossas soluções integração com RP, a gente tem a lista de todos os RPs que já integram com a domínio. Então, se o cliente de vocês utilizar qualquer um desses RPs aqui que forem listados, você já vai poder utilizar a API da domínio. Tá? Então, aqui você consegue pesquisar por nome, por estado e por segmento. Então, quem ficou com alguma dúvida pode acessar o nosso site, ver ali a lista de RPs, ver se algum cliente seu utiliza algum RP desse, já pode ali entrar em contato para pedir essa integração via API que, como o Renato falou ali, facilita bastante. Roger, tem uma pergunta aqui do Arthur. É possível importar de qualquer prefeitura? Isso depende da prefeitura, tá? E depende um pouco, é mais na questão da CIEG. Então, algumas prefeituras disponibilizam a captura de notas e algumas não, precisa de usuário e senha. Até o Renato que utiliza aí a CIEG vai poder explicar melhor aí para o pessoal. É isso mesmo. Tem algumas prefeituras que a própria prefeitura não disponibiliza e aí o sistema não tem como fazer essa captura. Mas tem bastante município aí que o CIEG busca e já traz para dentro do domínio aí pela API que a gente estava explicando, né? Mas eu não vou lembrar agora, mas enfim, dos nossos clientes aqui eu tenho só 2 cidades que eu não consigo buscar. Perfeito. Tem algumas perguntas também com relação a quais são as diferenças entre rotina automática no domínio web para o servidor local. Não tem nenhuma diferença, tá? Não existe absolutamente nenhuma diferença. A diferença é que o domínio web a gente tem um timeout de conexão de 2 horas, ou seja, se tu deixar o sistema aberto e por 2 horas não der nenhum clique, não fizer nenhuma ação, ele vai ser desconectado, tá? Porque ele é uma aplicação web. Então, a única diferença entre eles é isso. Mas do ponto de vista de conceito, não existe nenhuma diferença. Ele faz todos os processos, salva os relatórios, faz todas as publicações, tá?
Prefeitura de São Paulo, ela permite a captura das notas, Renato? Sim. Inclusive o domínio reconhece até o TXT que você consegue gerar direto lá no portal, né? Para quem não tem aí o CIEG, se baixar lá o TXT, ele vai ler como a planilha CSV também, tem vários meios do domínio conseguir fazer essa importação das notas de São Paulo. Que é a cidade que a gente está e a maior base dos nossos clientes são aqui em São Paulo. Tá, perfeito. Essas questões do ERP que a gente comentou, ele da API não é um serviço pago, tá? Isso não é cobrado à parte, tá? É um serviço que está disponível já dentro dos pacotes de vocês, tá? Um questionamento que eu respondi aqui no bate-papo, que também quero comentar, é que a rotina automática está em todos os pacotes, não tem nenhuma cobrança adicional, nada, tá? Algumas pessoas perguntaram assim, determinado pacote tinha ou não tinha rotina. Não, tem todos os pacotes, tá? E a gente fomenta muito o uso das rotinas automáticas, porque vocês vão perceber o ganho, né, que vai ter nas rotinas do dia a dia, tá? Tem gente perguntando aqui do ECAC também. O ECAC sim está disponível nas nossas rotinas. Acho que só é bom até passar para o pessoal. Durante o horário de expediente, o próprio site da Receita Federal tem alguns bloqueios no site do ECAC. Tá? Então, principalmente essa rotina do acesso no ECAC, a gente indica que seja feito após as 18 horas. Tá? Então, após as 18 horas, não existe a robotização de bloqueios por parte da Receita Federal e acaba facilitando ali vocês fazerem os pagamentos dos impostos. Certo. Acho que perguntaram também sobre o sistema estar fechado, né? O sistema tem que estar aberto, tá? Hoje o nosso sistema está estruturado dessa forma. Então, sempre que você quiser executar a rotina, vai ter que ter um sistema aberto. Alguns clientes nossos deixam lá no servidor o sistema aberto para ele estar sempre full time fazendo a rotina. Então, vai aí de cada escritório como é que se adapta e se organiza. Tem uma pergunta também aqui da Luciane, que é a configuração das rotinas automáticas são feitas empresa por empresa ou faz uma padrão e replica? Não precisa fazer empresa por empresa, tá? A rotina ela é independente. Daí depois tu vai lá e seleciona qual empresa que tu quer que participe daquela rotina. Ô, Roger, acho que tu pode mostrar ali, né? No movimento, acho ali, né? Então, Aqui? só edita ali para a gente mostrar. Pega uma e edita. E ali na guia empresas, ó, aí tu consegue escolher qual é a empresa que tu quer usar. Tu pode até fazer um grupo de empresas aqui e salvar como um filtro aqui, tá? Mas a rotina ela é independente, tá? Depois tu só seta qual é a empresa que você Pode quer fazer usar, tá? por segmento, por Prolabore. Acredito até que o Renato utiliza dessa forma, como ele falou que utiliza lá na folha de pagamento as empresas de Prolabore. Tem uma pergunta da Caroline que é bem interessante aqui. Ó. Quando a rotina automática for gerada fora do horário de expediente, ela será interrompida após 2 horas no sistema online? Não. Se ela estiver rodando, o sistema entende que tem alguém usando e o tempo não é contado, tá? O 2 horas é se tem absolutamente tudo parado, tá? E não tem nenhum clique de mouse dentro da tela do sistema, tá? Então, não. Ele vai seguir e a gente tem uma série de controles para isso, tá? A gente até simula cliques assim em determinados momentos, tá? Então, pode fazer que ela vai funcionar certinho. Teve uma pergunta ali também sobre as rotinas da Rose Cleide. Já existem as rotinas automáticas no modo patrimônio ou contabilidade? Sim, já existe. Tá? Então a gente tem a rotina automática em 5 módulos: folha, escrita, contabilidade, patrimônio e honorários. Tá? Então, nesses 5 módulos aí a gente tem as rotinas automáticas e também no patrimônio e contabilidade, como vocês questionaram.
Ô, Matheus, só aproveitando, tem algumas perguntas ali sobre quando ocorre o erro, por que que o sistema não prossegue ali na rotina automática. Essa aí é uma melhoria que a gente vai liberar, eu vou mostrar para vocês aqui até como vai ficar. A gente vai liberar uma melhoria na próxima semana, ali na escrita fiscal, que vai ter uma opção que vai ser a seguinte, continuar a rotina caso ocorra um erro. Então, vou mostrar aqui, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, que eu fiz uma imagem da tela aqui para o pessoal, que é a seguinte, ó, inibir as mensagens de erros e avisos durante a execução das rotinas. Tá? Então, como é que vai ser esse comportamento a partir de semana que vem na versão liberada em fevereiro? Você marcando essa opção, então ele vai dar o erro na primeira empresa da rotina, ele vai automaticamente ir para a segunda, se deu erro na segunda, ele vai para a terceira, deu erro na terceira não deu erro, executou, ele vai para a quarta, e assim por seguinte. Tá? Depois vai ter um relatório que vai ser emitido lá no final, que vai indicar quais as empresas que deram erro e quais erros para depois vocês conferirem. Então, é uma melhoria que a gente vai estar liberando na próxima semana. O pessoal pedia bastante, e até nos outros webinars também foi pedido. E eu acredito que vai ajudar bastante o pessoal ali, principalmente nessas rotinas que são executadas à noite. Tem uma pergunta para o Renato aqui, uma pergunta boa, que é com relação ao uso das rotinas automáticas no módulo honorários. Pode explicar para a gente um pouquinho, Renato, como tu faz o uso dessas rotinas? A gente, até por volta não, no dia 20 nós fazemos o fechamento, lançamos tudo que é cobrança extraordinária e acréscimo. Na madrugada de 20 para 21, está configurado no rotinas automáticas para ele fazer toda a parte do faturamento e emissão dos documentos de cobrança e boletos. Certo. Então, dia 21 a tua rotina roda e tudo tem que estar lançado, tudo tem que estar pronto. Tudo tem que estar pronto até dia 20, porque na virada de 20 para 21 ele vai fazer o fechamento. Tá. E os boletos já são publicados para os clientes? Como é que funciona essa entrega do documento? Tudo publicado? Na verdade, como a gente utiliza o Gesta, então na verdade eu salvo todos os arquivos PDF e depois só jogo para a pasta do Express. No Express, e ele divide nas pastas dos clientes, né? Ele reconhece e vai subindo Vai subindo lá nos nas clientes tarefas. e vai enviando os e-mails, né? Perfeito. Tem uma pergunta do Vinícius aqui, a gente deu uma comentada sobre as rotinas automáticas do modo contabilidade. Lá nas rotinas automáticas da contabilidade, a gente tem a opção da importação do extrato bancário, do zeramento, da emissão de relatórios, publicação de relatórios. Então, são algumas das funcionalidades que a gente tem lá no modo contabilidade. A Camila aqui também pediu se a gente pode fazer um sobre o modo contabilidade. Acho que a gente pode deixar anotado aqui como sugestão. Talvez estar organizando aí nos próximos meses para também demonstrar para vocês. Perfeito. Acho que a Maura aqui também perguntou, voltando lá na questão das APIs, onde vejo quais sistemas RP são compatíveis. Maura, você consegue essa informação lá no nosso site, tá? Lá tem uma área específica de RPs, você consegue procurar tanto por estado, por nome ou por segmento. Então, lá no nosso site tem todas essas informações para vocês estarem consultando. Mas a gente já entrega... Só para concluir, a gente já integra aí com mais de 200 RPs no mercado, tá? Então, é uma quantidade bem considerável. Roger, esse da contabilidade, tu consegue abrir lá pelo menos a tela para a gente mostrar para o pessoal como é que está estruturado lá? É de uma maneira muito parecida com o que tem na folha, né? Com o que tem no fiscal também, mas daí com as rotinas da contabilidade. Tá. Então, consigo extrato. fazer isso, importação do extrato, a conciliação bancária, o zeramento, consigo emitir os relatórios, os livros contábeis e também publicar os livros contábeis lá no portal do cliente. Tem uma pergunta do Robson aqui para o Renato, que é, Renato, para fechar as empresas de serviço, você executa essas rotinas de importação, apuração e geração de guias em 3 dias, contando com as conferências? Sim. Como a grande maioria do perfil dessas empresas é só serviços prestados, não tem
tomados, então é muito mais fácil você fazer a conferência. Então, 3 dias considerando tudo mesmo. Perfeito. Tem uma pergunta do Fernando aqui. A Domínio possui consultores externos para realizar essas parametrizações nos escritórios? Sim, Fernando. Lá na sua unidade de negócio, tá? A sua unidade, a sua revenda, né? Dependendo da cidade que é o seu escritório, a gente tem sim as pessoas aptas já para fazer todas essas configurações, deixar as rotinas rodando ali na medida que essa for a necessidade do escritório, né, de acordo com a característica da carteira, como a gente comentou aqui. Mas sim, nós temos pessoas prontas aí na ponta para atender vocês, tá? Tem uma pergunta da Mariane aqui sobre a rotina automática da baixa do ECAC. Consigo rodar a rotina na escrita fiscal e importar pagamentos de outros módulos? Não, ainda não é possível. Então, os impostos, inclusive, eles são apurados por módulo, né? Então, na rotina da escrita você vai fazer a baixa dos impostos da escrita e na rotina da folha vai fazer a baixa dos impostos da folha de pagamento. Teve bastante gente perguntando também lá no começo sobre se dava para fazer importação via rotina automática do Cefaz. Tá? Então, sim, a opção lá do Cefaz está disponível, tanto para Santa Catarina como para o Rio Grande do Sul, via web service. Tá? Então, desses 2 estados também consegue fazer via rotina automática essa forma de importação via web service. Certo. Mais gente perguntando sobre os consultores externos. Aí, Janaína, o pessoal que perguntou, aí é com a sua unidade, tá? Com o time que atende, né? Dependendo da sua cidade, tá? A gente tem ou uma unidade de negócio, ou tem uma revenda que presta esse serviço, né? Com técnico externo, com consultor para apoiá-los, tá? Mas daí é com o pessoal que atende vocês no dia a dia, tá? Roger, tem uma pergunta da Mariane. Possui alguma rotina no módulo Lalur? No Lalur ainda não foi incluso a rotina automática. Tá? Tá. O Leandro pergunta se o sistema já está fazendo o DAS sem movimento. Sim, tá? Vocês conseguem gerar o DAS. Porque ali o DAS, na verdade, ele é o mesmo, com movimento e sem movimento. Tá? Então, o que a gente indica é talvez criar as empresas sem movimento lá, né? 10, as 15, sei lá, 20 empresas que vocês têm sem movimento. Cria a opção lá de emitir a guia, que ele vai fazer a apuração do período e emissão das empresas que você selecionou, tá? Mas ele faz tanto com ou sem movimento, é a mesma configuração. Perfeito. Tem algumas perguntas também sobre as guias do imposto de renda, as guias do SICAL, que o Roger comentou que a gente tem uma questão de quebra de CAPT ali, né, que a gente está trabalhando também. Por enquanto, ainda não é possível, né, mas em breve a gente vai implementar essa opção também, tá? O Gustavo fez uma pergunta ali também sobre a consulta de pagamentos do ECA, que ele importa a todos, mas não aparece o DARF previdenciário, né? De fato, o DARF previdenciário talvez seja um dos últimos que a gente ainda não contempla e a gente vai contemplar a partir da versão de março, tá, Gustavo? Roger, as guias estaduais com as rotinas automáticas. Tá, a guia estaduais a gente ainda não tem, tá? Então a gente optou por primeiro focar nas federais aí que atende todo mundo e as estaduais a gente tem que estudar aí para estar implementando a seguir, tá? Como eu falei, a próxima melhoria que a gente vai fazer na rotina automática da escrita é aquela questão de inibir as mensagens de erro, tá? Que era a mais pedida aí pelos nossos clientes, a gente acredita que vai ajudar bastante. E também outra que a gente está pensando em incluir em breve é a questão de importar o valor da folha de forma automática, também para as rotinas automáticas, para a gente atender as empresas do anexo 3 e 5 que fazem o cálculo do fator E. Beleza. Bastante pergunta aqui, mano.
Muitas perguntas, vamos ver. Tem uma aqui do Gesta. Peraí que... Essa aqui do Levi. Sabe me dizer se na rotina automática do fiscal, assim que enviar a guia de recolhimento, o Gesta conclui a sua atividade de sua ferramenta? Sim, pode nos mostrar? Sim, eu vou até mostrar para vocês aqui. Na escrita fiscal. Aqui em arquivos, rotinas automáticas, a gente vai ter a opção aqui na guia Gesta Processos para marcar aqui que foi feita a apuração do período, tá? Então, quando está aceitada essa opção aqui, lá no Gesta Processos ele vai marcar que foi feita a apuração do período e você fazendo a publicação da guia, ele vai fazer o upload da guia lá no Gesta Processos, então vai ter tanto a guia como o reconhecimento que a atividade foi feita. Tá? Então, a configuração é basicamente aqui na rotina automática setar a opção de apuração para gerar lá no Gesta Processo. Tem mais uma do Rafael aqui. Haverá criação de rotina automática para envio ao conta azul? Sim, tá? A gente também é uma melhoria ali que para já enviar o contas a pagar lá para a conta azul de forma automática. A gente deve estar liberando aí até abril, pelo menos, tá? Então, é mais um item que de rotina automática que a gente vai estar trabalhando e liberando brevemente. Acho que o pessoal também perguntou bastante desde o começo se a webinar fica gravado. Sim, ele fica gravado. Acho que o Silvânia, depois, se eu estiver errado, me corrija. Todo mundo que estava inscrito no webinar recebe um e-mail. E também depois a gente faz a publicação lá no YouTube, caso vocês queiram fazer um envio para alguém. Eu respondi aqui também no quadro de perguntas para todos, que fica disponível lá na nossa página de webinars dentro do nosso site também. Perfeito. E como o Roger falou, eu também passo aí para todos os participantes e inscritos, né, uma peça de agradecimento pela participação, com o link da gravação, com o formulário também, caso alguém queira contratar os serviços das soluções do domínio da Thomson Reuters. Fica tudo disponível para vocês. Não sei se vocês vão continuar com as perguntas. A gente tem várias perguntas, muitas perguntas parecidas, né, Roger e Matheus? Sim, sim. Bastante gente perguntou algumas que a gente até já respondeu. Sobre o Cefaz ali, dá para fazer via Cefaz, tá? Foi até que foi repetida. Mas... tem uma pergunta da basicamente, a gente conseguiu responder. Da Rayana, não sei se vocês viram, ela perguntou algumas vezes ali. Eu respondi já. Já respondi no bate-papo. Faltam 2 minutinhos, eu não sei se vocês querem responder mais uma, a gente pode encerrar aqui, porque a gente, como eu falei no início, a gente respeita o horário, né, do início, vamos respeitar o horário também de término, né, porque a gente sabe dos compromissos de muitos e de todos que estão aqui. Então, vou aproveitar esses 2 minutinhos aí para fazer nosso fechamento final. De novo, eu vou colocar aqui na tela o nosso QR Code, né, para quem tem interesse. Deixa eu alterar aqui para mim. Deixa eu pegar aqui. Para quem tem interesse em fechar, contratar algum serviço, algum produto, né, das soluções de domínio, seja quem não é cliente, quem é cliente que tem interesse em algum módulo específico, algum periférico, né? Nós chamamos de periféricos aqui dentro. Mas tem o domínio web, o Colossus, tem o Gesta, tem N produtos aí que vocês podem contratar. Então, como eu falei no início, quem está aqui conosco e preencher esse formulário, nós vamos entrar em contato e terá um desconto aí bem especial para você que participou aqui conosco desse encontro. Matheus e o Roger, muito obrigado pela apresentação de vocês, né? A gente já fez esse webinar no ano passado, a gente está repetindo porque a gente vê que é uma solicitação de vários que participam aqui do nosso encontro. Meu agradecimento especial ao Renato, que é nosso cliente desde 2008, né, Renato? E eu passo aí para vocês também fazer as considerações finais de vocês. Pode começar pelo Renato. Pode ser. Obrigado, gente. Eu que agradeço aí essa oportunidade e
poder mostrar aí também, compartilhar um pouco com outros contadores que sim, que é possível e que a automação ela traz um benefício enorme. Obrigado. Também gostaria de agradecer a todo mundo que conseguiu tirar uma horinha aí hoje para participar do nosso webinar. E também agradecer a Silvane pelo convite. Voltaremos aí nas próximas semanas com mais webinars para vocês. Também gostaria de agradecer, né? A gente sabe o quanto é difícil hoje tirar uma hora de um escritório de contabilidade, né? E a gente oferece as rotinas automáticas para poder depois tirar uma hora de vocês para participarem conosco, tá? Então, também gostaria de agradecer. A gente vai ter ações voltadas para a rotina automática, principalmente com a nossa equipe de treinamento, né? Lá no YouTube, no canal da Central de Soluções, a gente deve ter muitas ações voltadas para a rotina automática, para a automatização durante o ano. Então, fiquem atentos às agendas, que em breve a gente deve começar a comunicar isso também, tá? Agradecer a Silvânia pelo convite, ao Renato, ao Roger, e um bom final de semana para todo mundo. É isso aí, pessoal. Nós estamos preparando outros encontros aí. Em breve vocês vão receber os nossos convites. Façam a inscrição e participem aí com a gente. Mais uma vez, Renato, obrigada. Obrigada, Matheus e Roger. E até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.